Obrigado, já avisa aí, minha filha, por favor. Ok? Então, bom dia, pessoal. Quem já está aí online, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos à Escola Dominical de hoje. Bom dia com alegria. Você que não acordou direito, toma um café bem forte, para ficar esperto. Pegue sua xícara de café. Você que está no conforto da sua casa, vai ter o privilégio de poder acompanhar sentadinho, bonitinho, aí sem aquela preocupação de sair correndo de casa. Fala, amor. Todo mundo já comentou, já falou oi? Sim. Já falou bom dia pro pessoal? Bom dia. Bom dia. Então tá bom. Bom dia mais uma vez. Bom dia de quem acabou de acordar, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Bom é poder acordar, desfrutar desse dia tão lindo que o Senhor fez para nós. Termos o fôlego da vida, isso é maravilhoso demais. Bom dia, dona Zilda. Vamos lá? Bom dia, Benedito. Benedito e a... Darcy. Bom dia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, Só Espírito. Bom estarmos aqui. bom estarmos aqui louvando a... Bom dia, Roseli. Sejam bem-vindos, irmãos. Exaltar seu santo nome. E tempo para isso. Bom dia, Luciana. Bom dia, Edgar. Bom dia, Lúcia. Sérgio. Bom dia. Bom dia, eu já falei bom dia, né? Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Num só amor. Só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, Diego, bom dia, Kátia, bom dia, Paulinho, Pierre também, bom dia. Essa união. Nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar. Deus Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Que essa união nunca falte para nós. Dá pra cantar outro? Dá, é você que está direto na frente aí. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para dizer que tu és o meu Deus. Para que eu pudesse te ver.
Bom dia. Deus abençoe. Presbítero Nilson. Bom dia, meu irmão. Os meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Elida, bom dia. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para Adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para Adorar-te. Bom, são 9h05 no relógio. Então aí, bom, palavra com a minha esposa, né? Bom dia, seu João Costa. Queridos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Que a graça, a paz, o amor, as consolações do nosso Deus, as bênçãos do nosso Senhor sejam derramadas sobre nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua família, nesta manhã tão linda, domingo, primeiro dia da semana, dia que o Senhor preparou para nós, para estarmos aí em mais comunhão com Ele, em mais sintonia, mais ligados ainda, dia exclusivo, para estarmos aí juntos, sendo edificados pela sua palavra, juntos crescendo em amor, crescendo em graça, dia muito especial. E nós já cantamos, vamos começar agora dando início então oficialmente à nossa escola dominical, orando, falando com o nosso Deus, podendo conversar com o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, Deus poderoso, forte, tremendo. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus nesta manhã. Querido Deus, nosso Pai amado, Pai de misericórdia, Pai bondoso, Pai que nos ama, que tem cuidado de todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela manhã que o Senhor nos concede, por acordarmos com vida, Senhor, com saúde, podermos abrir os nossos olhos e iniciarmos, ó Deus, dessa semana. Obrigada, Senhor, pela escola dominical. Obrigada, Senhor, porque ela é um canal de bênçãos para as nossas vidas. Muito obrigada porque somos edificados através dela. Podemos crescer, ó Deus, juntos. Podemos crescer, Senhor Deus, em santidade de vida, em conhecimento do Senhor, conhecimento da Tua vontade para cada um de nós. E nesta manhã, Senhor, nós, além de te agradecer por tua grandeza, por todos os teus feitos, todas as tuas maravilhas, nós queremos colocar em teu altar as nossas vidas, o Senhor que conhece cada um de nós. Ó Deus amado, abra os nossos corações, dá-nos, ó Deus, a humildade para reconhecermos, ó Deus, nossas falhas, os nossos erros, conhecermos, ó Deus, tudo que nos impede de sermos aperfeiçoados por Ti. Lapida, Senhor Deus, nossa vida,
Como nós cantamos, quebra-nos, ó Deus, e faça-nos um vaso novo, ó Pai amado. Para isso, nos dê essa sensibilidade, Senhor, de enxergar, ó Deus amado, todos os nossos erros e a nossa necessidade que temos de estarmos mais próximos de Ti. Guarde cada família nesta hora, Senhor. Abençoe cada um que está aqui conosco, juntos, para aprender do Senhor, Amém. Para ouvir a Tua voz. Que Tua graça, o Teu amor e as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada irmão, ó Deus, nesta manhã. Dá-nos um domingo muito feliz, ó Deus, um domingo abençoado por Ti, Pai amado. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe-me aproveitar e cumprimentar o pessoal que chegou agora. Karina, bom dia. Gabriel, Dona Dulce, Lídia, Presbítero Garmes, Lina, Noel, Eliana, Ângela, Presbítero Osmar, sejam todos vocês muito bem-vindos, viu, gente? Bom dia para todos. Deus abençoe. Amados, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. E como nós temos feito, nós vamos agora ao contexto. Vamos ao contexto do versículo que nós memorizamos. Eu espero aí que todos estejam afiados no versículo memorizado, né? Todo mundo esteja aí tinindo, né? Na hora de falar, nós vamos falar juntos o 16, ok? E vamos falar sem ler, de preferência, tá certo? Mas então nós leremos agora o contexto que envolve. Por que o apóstolo Paulo, ele diz, por isso não desanimamos, né? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Novo Testamento, tá? 2 Coríntios, capítulo 4. Nós faremos a leitura desse texto e eu peço aos irmãos que acompanhem, por favor, tá bom? Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco.
porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Vamos falar o 16 juntos? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e Momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, meus irmãos, lindo contexto, não desanimamos, não vamos fixar os nossos olhos nas coisas que se veem, né? Que são as calamidades, os problemas, as tribulações que diariamente aí vem tentar nos abater, mas que os nossos olhos estejam fixos nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, fica, passa, né? Eu sempre falo aqui em casa que assim, nosso desespero, nossa ansiedade, não adianta a gente entrar, ficarmos ansiosos, ficarmos desesperados, porque não vai resolver o nosso problema, né? Se isso resolvesse, estaria escrito aqui na palavra de Deus, mas Deus em vários trechos da Bíblia vai dizer pra gente: tenha fé, não desanime, mesmo que o seu homem exterior esteja aí corrompido, o seu interior vai se renovar dia após dia. Então, é palavra de Deus para nós. Não se desespere, confie no Senhor de todo o seu coração. E esse é o meu desejo. E à noite, então, nós voltaremos a falar esse texto de 2 Coríntios 9,16. E para a semana que vem, eu vou pedir para a Caris colocar nos comentários, por favor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 94. Vou aproveitar e cumprimentar aqui a Ana Luísa, que está com a Lina, Silas, que acabou de entrar, Frester, seja muito bem-vindo. Presbítero Osmar, já cumprimentei lá atrás, viu? Mas, seja bem-vindo de novo. Aqui, ó, Salmos. Salmo 94, esse é o versículo que nós memorizaremos durante essa semana, ok? Salmo 94, versículo 22. Salmo, todo mundo abriu? Cadê? Ainda não, né? Salmo 94, 22. Diz assim, podemos ler juntos? Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Salmo 94, 22. Fácil, simples, né? Ele é o nosso Deus, ele é o nosso baluarte, a nossa rocha, né? Que a nossa vida esteja aí solidificada em suas mãos. Amados, nós vamos cantar com bastante alegria o hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Posso tocar pra gente? Hino de número 26. Vamos pegar aqui. Amor. Não tem hino. Esse não tem. Não esquece. Me ajuda, caso precise da letra. Pronto? Todo mundo pronto aí, gente? Vamos Hino lá? de número 26. 26. Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha
Grandioso és, grandioso és tu, grandioso és, ó grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és, grandioso és tu, grandioso és, ó grandioso és tu, canta minha alma então a ti, a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e velha adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és, grandioso és tu, grandioso ó és, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Grandioso és tu, grandioso é o nosso Deus. Queridos, nessa manhã, nós chamamos as meninas para que elas tivessem uma participação na nossa escola dominical. Então eu vou chamar primeiro a Eloá. Ela separou uma história bíblica que nós temos todos os dias antes de dormir. A gente faz a leitura dessas histórias. E ela separou pra gente e lerá. Acho que é melhor colocar aqui. Troca de lugar, Lilica, com a Lolô, por causa do microfone. para sair mais alta a vozinha. Então ela vai ler pra gente. Eu pedi para que ela escolhesse a história. Aí você vai sentar mais pertinho aí. E a mamãe, qualquer coisa, ajuda aqui. Vai lá. Qual a história que você escolheu? Fala com o pessoal, fala bom dia. Bom dia. Deixa eu ler uma história. Você tem que pra falar vocês. alto. Bom dia, eu vou ler uma história pra vocês hoje. Jesus e seus discípulos. Você tem que ler mais alto, que o pessoal não ouve. É. Tem que falar pra fora, como você sempre fala. Às vezes a gente fala assim, Lolo, fala mais baixo. É, agora é a hora de falar alto. É a hora de falar alto. Agora é a hora de falar Então, alto. qual é a história que você vai ler? Jesus e seus discípulos. Isso. Então vai lá. Deus tinha planos para o seu povo, por isso enviou Jesus, o Salvador, para cumprir uma importante missão, levar a palavra de Deus às pessoas, para que elas fossem salvas. Desde criança, Jesus frequentava os templos sagrados e contava às pessoas e aos grandes mestres tudo aquilo que sabia sobre a palavra de Deus, o que o fez crescer cheio de sabedoria. Com o passar do tempo, Jesus viajava cada vez mais para as outras cidades, a fim de cumprir sua missão. As notícias sobre ele se espalhavam pelas cidades e era elogiado por todos. Certa vez, Jesus estava próximo ao mar da Galileia, rodeado por uma multidão que queria ouvi-lo, quando avistou 2 barcos. Um dos barcos era de Pedro, que estava próximo ao mar levando as redes. Jesus pediu-lhe que entrasse no barco com ele e se afastasse um pouco da multidão. Quando terminou sua mensagem ao povo de Deus, ele disse a Pedro e aos outros pescadores: peguem este barco, vão até o outro lado do mar e joguem as redes. Pedro respondeu que faria o que lhe havia sido pedido,
mas que não adiantava, pois tinham trabalhado a noite inteira e não haviam conseguido pescar nada. Quando os pescadores lançaram as redes, tiveram uma grande surpresa. Elas tinham tantos peixes que estavam quase arrebentando. Os pescadores precisavam até mesmo da ajuda de outros para colocarem todos aqueles peixes no barco. Pedro e os outros 2 pescadores, Tiago e João, ao verem tudo aquilo, ficaram muito admirados. Jesus disse: Pedro, não tenha medo, a partir de agora você será pescador de pessoas. Então eles deixaram os barcos e seguiram Jesus. Além de Pedro, Tiago e João, outras pessoas foram convidadas por Jesus para serem seus discípulos: André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Os discípulos de Jesus também tinham uma missão muito especial: anunciar para um maior número de pessoas as maravilhas de Deus. Eles aprenderam muito com Jesus, que os ensinava com muito amor e dedicação. Jesus não ensinava apenas aos discípulos, ele também pregava os ensinamentos de Deus ao povo no Sermão da Montanha. Por exemplo, Jesus ensinou ao povo muitas coisas importantes, como as bem-aventuranças. Ele também explicou que as pessoas devem ajudar os outros, sempre agradando a Deus e confiando nele. Para que o povo pudesse orar e agradecer a Deus, Jesus ensinou às pessoas a oração do Pai Nosso. Com estes ensinamentos do sermão, Jesus queria mostrar às pessoas que elas deviam cumprir as promessas e perdoar e amar não só os amigos, mas também os inimigos. Muito bem. Muito bem, boa, muito boa história. Ótima história escolhida pra gente. E agora, Alicia. Obrigado, meu amor. Obrigada. Eu pedi para que a Alicia escrevesse, como ela gosta muito de escrever, pedi para que ela produzisse um texto falando sobre o que ela tem achado desses momentos em que estamos aí em quarentena, né? E a expectativa dela em relação a voltarmos para a igreja, né? O que está passando no coraçãozinho dela. E então ela vai ler pra gente, é um texto que ela produziu, tá? Eu pedi para que ela fizesse. Só que ela escreveu a lápis, não sei se eu vou enxergar. Ela escreveu a lápis. Mas ela vai enxergar. Não sei se eu consigo enxergar para ajudar. Vai. Tem que falar alto, viu, minha filha? Bom dia pra vocês. Meu pai pediu pra dar bom dia pra tia Fátima. Bom dia. Tia, ó, outra tia que tá aqui, ó. Pra tia Lia. Tia Lia Junqueira. Junqueira. Eu quero dar bom dia pra todo mundo. Eu vou ler um texto falando sobre como é que esses momentos foram, que a gente não tá junto. E eu queria que mudasse, então eu escrevi aqui. Então, estamos esperando faz 3 meses. Não conseguimos viver sem uns aos outros, mas o dia está chegando. O dia em que nos veremos, domingo que vem. Vamos estar reunidos novamente com a graça de Deus. Nossa, quantas orações, pedidos para que acabe esse Covid-19. Lives difíceis de fazer, não conseguimos viver assim. Mas Deus permitiu que tivesse esse vírus. Não sei se todo mundo sobrevive, então vamos orar mais para que todos sobrevivem, pois sei que todos querem viver suas vidas. Mas para viver temos que orar mais e mais. Quem sabe um dia podemos nos ver sem máscaras. Quem sabe um dia podemos voltar ao normal. Quando saímos de casa, sabemos que é o errado. E o pior, é perigoso, e ainda mais nesse frio. Bom, sabem que este Covid veio da China por causa de um homem doido que comeu um morcego que estava com vírus. Então, ele foi passando para todos até que chegou no Brasil. E aconteceu que nós tivemos que ficar em casa por 3 meses. Mas não sei se vai ficar fechando por mais 2 ou 1 mês. Bom,
É só continuar orando que já passa. Aliás, o tempo passa tão depressa. Vou dar aqui um exemplo. Tipo, quando eu quebrei a minha boca. Foi ano passado. Deixa eu ver outro exemplo. Faz 9 anos que eu nasci. Faz 55 anos que meu pai nasceu. Esse vírus mudou muito nossa rotina. Espero que volte de novo como era. Bom, isso foi tudo. Porque se eu continuar, não vai dar tempo de continuar a escola dominical. Espero que vocês tenham gostado. Isso, muito bem. Ela só errou na minha idade, né? Que são 45. E ela pôs 55. É 55. E tem um tema de sermão aqui, não é? Ela falou sobre viver sem máscara. Aí, é tema de sermão, ó. Olha, É. como eu falei pra vocês, eu pedi pra ela escrever. Ela ama escrever. Ela vai, se delonga. Aproveita para cumprimentar aí a Miriam, a Sandra. Bom dia, Sandra. Perdeu Sabemos da perda do seu bichinho de estimação, Ai, que Sandra. dó. Que pena. E a Edna também, viu, gente? Bom dia. Deus abençoe vocês. Certo. E pra gente finalizar, já que ela leu a história dos 12 discípulos, nós vamos cantar a musiquinha dos 12 discípulos. E depois a Caris vai ter uma palavra. Eu vou. Vai. Olha lá, a música dos 12 discípulos, que nós já aprendemos na escola dominical. Vamos lá? Não, mas vai ser o violão mesmo. Não vou ajudar vocês não, é só vocês que vão cantar. Pronto? Pronto? Estão lembrados? Vocês sabem dizer os 12 discípulos de Có e salteado? Tem a música, olha que tem música pra tudo. Tem música pra gente memorizar os livros da Bíblia e tem música pra gente memorizar também o nome dos discípulos. Deixa eu dar um pouco de água aqui que ela fica emocionada. Pronto. Vamos ensinar pro pessoal de casa a música dos 12 discípulos de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3. Foram 12 os discípulos de Jesus. Olhando lá. Foram 12 os discípulos de Jesus. Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe e Bartolomé. Mais uma vez, só que mais alto. Pera aí, deixa ali que esse Mais rebombom água. Toma mais água, meu filho. Levanta o braço esquerdo. tá coçando a garganta. Não é Covid não, né? Não. Misericórdia. É uma brincadeira. Pronto, vamos lá? Pronto, 1, 2, 3. Foram 12 os discípulos de Jesus. Foram 12 os discípulos de Jesus. Mais alto. Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe e Bartolomeu. Muito bem, isso mesmo. Parabéns. 12 os discípulos de Jesus. Agora a Caris vai. Não, brincadeira. Tô Bom zoando. dia, Cintiqui. Seja bem-vinda, viu, Cintiqui? Eu tô testando o coração da Caris aqui, ver se o coração dela tá bom. Irmãos, essa semana nós não temos aniversariantes. Eu ia pedir para vocês colocarem nos comentários, tem algum aniversariante essa semana? Na nossa igreja não tem nenhum aniversariante. Mas se porventura aparecerem, coloca lá, é meu aniversário, segunda, terça, quarta, que nós vamos orar por você, tá certo? Nós vamos fazer mais uma oração, encerrando então essa abertura. Vou só pedir licença, porque eu quero ver se está conectado com o modem daqui ou lá do quarto, viu, gente? Porque a imagem está oscilando um pouquinho, tá, amor? Segura aí, Lica. Mas às vezes é o... Vou saber já. Oração, encerrando então essa parte da escola dominical e depois nós faremos o estudo, né? As meninas vão lá para ter o estudo com a Caris e nós estudaremos aqui. E agora? Caris, faz uma oração. Então, Querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos deu, por mais este dia. Nos abençoe, ó Pai, em mais uma escola dominical. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, nos corações das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, dá-nos um restante de dia muito feliz e uma semana muito abençoada, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Crianças, então vão lá. A Lilica já leva lá um copo de água, bebe. Pode ir por aqui, pode ir por aqui, tá?
Carlos vai trazer a câmera mais para perto, para a gente poder, para vocês poderem me ver mais de perto, tá bom, gente? E amor, eu preciso muito de você. Tem vários textos para serem lidos. Os dois? Pode deixar ela aqui do meu lado. Bom, que fica melhor aí, tá bom, minha filha? Dá pra ir. Ó, façam seus comentários, ok? Para que a Márcia me acompanhe ali. Pode chegar mais perto, cara, um pouquinho, não tem problema. E aí, na medida que vocês comentarem, ela vai falar para mim, tá bom? Ok? Onde eu deixei minha Bíblia? Tá aí. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Depois o capítulo 4, versículo 4, ok? Então, vou falar de novo. Atos 3, do versículo 1 ao 10, e o capítulo 4, no versículo 4 também, ok? Vamos ler lá então. Espero que vocês já tenham achado aí. Novo Testamento, fácil, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, tá? Então, o quinto livro do Novo Testamento, escrito por Lucas. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar antes de nós prosseguirmos. Senhor Deus, por misericórdia, nós primeiramente agradecemos por mais uma rica oportunidade que nos concedes de estar reunidos para estudar a Tua palavra. E, ó Deus, rogamos agora que o Senhor, por misericórdia, também nos ilumine para podermos absorver, ó Deus, o aprendizado que o Senhor requer de nós, que emana da Santa Escritura. Nós suplicamos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, qualquer um de nós sabe, em menor ou maior grau, sobre os milagres que os discípulos realizaram, cumprindo a promessa que Jesus havia feito sobre eles, não é? Isso tem sido explorado amplamente em muitos púlpitos e por muitos pregadores como sendo o elemento, preste atenção, onde deve estar focada a nossa mente, não é? A nossa fé. Então, os milagres que têm sido propagados amplamente em nossos dias têm sido pregados, na maioria das vezes, como o elemento onde nós precisamos estar focados. Falar de milagres se tornou tão comum que, em muitos casos, em decorrência do caráter subjetivo de muitos deles, e por subjetivo eu me refiro aqui a curas ou supostas curas que não podem ser comprovadas por inúmeras razões. Não vou citar aqui os casos, mas curas subjetivas, aquelas que do tipo coluna, dor na coluna, um bico de papagaio, um tumor, coisas assim, dessa natureza. E sendo assim, já que são subjetivas e não podem ser comprovadas, né, imediatamente e na presença de todos,
o que acaba acontecendo? Elas acabam sendo motivo de críticas. Ainda que haja curas legítimas, elas acabam sendo motivos de críticas, de incredulidade, de chacotas, de indignação contra vários segmentos religiosos e inúmeros pregadores. Porque aí nós vamos desde as curas verdadeiras que Deus realiza até o charlatanismo, né? Coisas absurdas que criam um contexto e um clima completamente hostil para a igreja. Entretanto, fato é que Jesus e os seus discípulos realizaram inúmeros milagres, assim como também é fato que nem todos os que foram feitos ficaram registrados na Escritura. Vejam aí, aqui pertinho do texto, Atos 2, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos. Então não se enumera. A palavra de Deus não está ali se ocupando de elencar cada milagre que os discípulos realizavam e quem era, qual discípulo que realizava. No texto de hoje, estamos diante de um destes fenômenos sobrenaturais. Como vocês notaram, trata-se de um paralítico que ficava assentado diariamente na porta do templo pedindo esmolas e foi curado através do apóstolo Pedro. Vamos ao texto então. Eu coloco num primeiro momento os anseios e as necessidades do pedinte. Duas coisas diferentes. O que ele queria, o que ele desejava e o que ele precisava. Duas coisas diferentes neste mesmo ponto, tá bom? Então, o paralítico, que é descrito aqui no texto, não é identificado pelo nome. Lucas diz apenas que tratava-se de um homem deficiente por nascença, que tinha mais de 40 anos, lá em Atos 4, 22. Leia lá, amor, por favor. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Era então um homem de 40 anos que era levado todos os dias à porta do templo para pedir esmola a todos os que passavam por ali. O nome da porta, como vocês viram, era Formosa. Este nome se deve à beleza dessa porta e aos adornos, não é, que tinha, ou do qual ela era revestida. Era uma porta revestida, repito, de bronze. E olhem a dimensão, o tamanho dessa porta. Só de altura, ela tinha em torno de 22 a 25 metros. Qual é a altura normal de uma porta? Uns 2 metros e pouco. 2 e pouco. Multiplica por 10. Isso aí. Imagine a altura da porta do templo onde ficava este homem. E a largura era entre 18 a 20 metros. Mas é maior do que os terrenos normais, né? Que tem a fachada entre 11 metros. Uma coisa assim, 11, 12. Então vejam. 18 metros a 20 de largura, 20 a 22 de altura. Um portal, uma coisa enorme. Toda essa pompa tinha um motivo, né? Afinal de contas, o templo era o lugar onde se abrigava a Arca da Aliança, que era sinônimo, ou símbolo, melhor dizendo, da presença de Deus. E lá também era muito grande. Havia o lugar dos sacrifícios, havia o lugar onde os judeus podiam entrar e havia o lugar que era chamado Pátio dos Gentios. E havia também um lugar reservado para as mulheres. Então, era um lugar, o templo era enorme, era muito grande. Muito bem, os discípulos mantinham a prática de ir ao templo para orar, como todo judeu fazia. Por isso, havia muita gente reunida na hora da oração, ou seja, às 3 horas da tarde. Eles faziam isto às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Vejam exemplos lá no Salmo 55, 17 e em Daniel 6, 10. Sim, Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz.
Daniel 6:10. Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. São apenas 2 exemplos, porque há muitos outros exemplos na Bíblia que mostram que era uma prática comum dos judeus orarem 3 vezes ao dia. Eu creio que vale a pena aqui destacar, meus irmãos, diante deste contexto que nós vivemos, que ninguém melhor do que os discípulos para abraçar aquela ideia absurda de que não há qualquer necessidade de um crente ir ao templo, porque ele é a própria igreja. Não poderiam os discípulos falarem isto? Eles que conheceram Jesus, andaram com Jesus, aprenderam tanto de Cristo e agora compreenderam que o Espírito Santo viria para ser habitação, e a essa altura já havia vindo, viu? No capítulo anterior, o capítulo 2 registra a descida do Espírito Santo. Eles não poderiam cessar a prática de continuar indo ao templo? Eles não pararam de fazer isso, nunca deixaram. A igreja primitiva sempre se reuniu, e é lamentável que nós vivemos em dias onde há muitas pessoas qualificadas como desigrejadas, por causa desta ideia que eu falei absurda, de que um crente não precisa estar na igreja para mostrar que é crente. É um argumento balofo, é uma coisa totalmente sem sentido e sem qualquer fundamentação bíblica. Pois bem, Pedro e João, líderes de destaque no colegiado apostólico, passavam pela porta chamada Formosa, onde aquele homem estava sentado e pedindo esmola. Haveria um lugar melhor para esperar ajuda de alguém? Quanta gente passava naquela porta enorme? Não é o que muitos esperam encontrar nas nossas igrejas? É muito bom parar um pouquinho para pensar, gente, porque as pessoas, quando veem uma igreja, pedintes, acham que ali é o lugar ideal para pedir socorro e ajuda. Fato é que muitos deles estão se aproveitando da piedade do crente, não é? E daí, uma vez que nós somos crentes, esperam eles que nós vamos ajudá-los a qualquer custo ou de qualquer maneira. É óbvio que você já deve ter passado por situações que depois você falou, puxa vida, eu não deveria ter feito isto. Porque você vê a mesma pessoa pedindo em outros lugares e usando os benefícios, as ofertas, as ajudas que dá para outros meios. Mas não importa, não é? É melhor a igreja, entre aspas, pecar por excesso do que pecar por omissão, deixar de acudir ao necessitado. Então, se um pedinte chega à igreja, em vez de dar um dinheirinho para ele, às vezes, tendo oportunidade, leve-o para dentro da igreja, que ele ouça a palavra de Deus, leve-o para um restaurante. Claro, não é recomendável levar um estranho para sua casa, mas leve-o para um restaurante. Aí ele quer uma passagem, leve-o até a rodoviária. Vá com ele, mas nunca sozinho. Leve mais 2 pessoas com você. Coloque-o sentado no banco do carona do lado do motorista, mas nunca deixe de ajudar. Pegue roupas na igreja, pegue alimentos não perecíveis, entregue. Essas coisas a igreja deve e precisa fazer, ok? Esse homem não conhecia Pedro e João. Ele não era um seguidor de Jesus. Por isto, não aproveitou a oportunidade para pedir que fosse curado. Mas ele tratou os discípulos como qualquer outro ou outra pessoa no meio da multidão. Eles poderiam simplesmente passar direto. Pedro e João poderia fazer como a maioria fazia e faz hoje. Passariam direto porque era mais um pedinte, não é? E desse modo, o paralítico implorava por alguma ajuda, esperando receber dinheiro dos discípulos. Contudo, não foi o que Pedro e João fizeram. Eles pararam e fixaram os olhos no paralítico. Nesse momento, Pedro disse, olha para nós, olha para nós. Certamente os apóstolos se vestiam modestamente, e não havia nada que os destacasse aparentemente das demais pessoas comuns que estavam ali. Mas o que Pedro disse parece haver aumentado
a expectativa daquele homem de que ele iria receber alguma esmola. E aí Pedro continua dizendo: não possuo nem prata nem ouro. Isso é um claro cumprimento da instrução dada por Jesus, que está registrada em Mateus 10, de 7 a 11. Eu vou pedir a Márcia para ler, por favor. Mateus 10, 7 a 11. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Muito bem. Cumprindo a ordem de Cristo, os discípulos viviam modestamente, apesar de receberem daquelas pessoas que vendiam as suas propriedades e depositavam, aos pés dos apóstolos, conforme Atos 4, 34 e 35. Vejam lá. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Muito bem. Isso é o que os apóstolos faziam. Então, eles não viviam ostentando absolutamente nada, não tinham pompa, né? Aquela aparência imponente, não. Então Pedro diz: olha para nós, nós não temos, eu não possuo prata nem ouro. Mas o paralítico, não os conhecendo, imagino eu, pode ter sido tomado de uma grande frustração, não é? Porque ele está pedindo atenção se ele não vai me dar nada, não é? Mas não é exagerado dizer, meus irmãos, que o Espírito Santo moveu Pedro, a fazer uso daquela oportunidade para então realizar algo que promoveria um impacto intenso e transformador por meio da fé. Por que eu digo por meio da fé? Porque isso é o que Pedro mesmo vai dizer no capítulo 3, no versículo 16. Veja lá, amor. Pedro. Não. É Atos 3,16. Ah, tá. Atos 3,16. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Talvez esse paralítico tivesse até ouvido Jesus pregar em algumas ocasiões, talvez tivesse ouvido os discípulos pregarem também, mas fato é que ele não reconheceu Pedro e João como seguidores de Jesus. Agora, eu aproveito para lembrar aqui que antes dos apóstolos, Jesus não curou todos os enfermos que havia, mesmo que estivessem próximos dele, como foi o caso daquele enfermo do tanque de Betesda. Está registrado lá em João 5, 2 a 9. Amor, por favor. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda.
Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus não curou todos os doentes que estavam próximos ao tanque. Havia muitos, o texto diz. Mas Jesus curou aquele paralítico que disse a Jesus: não tem ninguém que me lance no tanque, naquela única oportunidade que ele teria de ser curado. A mesma coisa acontecia com os discípulos. Eles não curavam a todos indistintamente, mas tanto no caso de Jesus como dos discípulos, havia propósitos bem mais elevados na realização destes sinais. Pedro viu muito mais do que um deficiente físico e pobre. Pedro viu ali um pecador totalmente perdido e que precisava de ser perdoado e salvo através da fé. Além do que eu já falei, da oportunidade de realizar algo muito mais elevado do que a cura daquele homem. Então isso nos leva ao segundo ponto, que é voltando os olhos para Cristo. O primeiro foi os anseios e as necessidades de um homem. Gravem isso, os anseios, aquilo que a pessoa deseja e as suas necessidades. Agora, voltando os olhos para Cristo. Embora Pedro tivesse começado dizendo, olha para nós, o que ele estava por fazer levaria os olhos de todos, não apenas do paralítico, mas todos os que estavam ali, a focarem a pessoa de Jesus. Vejam Atos 3, 12 e 16. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? 16. Pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de vós. Então, nas palavras de Pedro, em vez de fitarem os olhos nele, eles deveriam focar os olhos na pessoa de Jesus, como eu disse agora há pouco. Então, ao mesmo tempo em que ele diz não ter prata e nem ouro, também afirma: o que tenho, isso te dou. O que Pedro possuía? Você poderá dizer, bom, ele tinha o poder para fazer milagres. Se você responder assim, então eu vou perguntar, seria apenas isto que Pedro possuía? Não que seja pouco, poder de fazer milagres. Afinal, depois de 40 anos se arrastando, agora o mendigo poderia andar, trabalhar, poderia adquirir o seu próprio sustento, além de ajudar a outros necessitados. Pergunto, isso não é demais? Ter o poder de fazer um homem de 40 anos sair desta situação de mendicância para uma realidade completamente diferente era muita coisa. Pedro, de fato, havia recebido de Jesus esse poder. Não estou negando isso, não. Vejam em Marcos 16, 17, versículos 17 e 18. Por favor, amor. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Atos 1:8. Estava marcado, desmarquei. Saiu. Mas recebereis poder. Isso mesmo. Vai lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Poder não era para enaltecer, poder não era para fazer com que os discípulos fossem destacados.
poder era para servir como testemunho de quem era Jesus Cristo, a quem eles pregavam. Então, a propósito, lembrem aqueles homens lá em Éfeso, que queriam expulsar demônios de um homem, e disseram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te excomungamos. Mas eles não tinham o mesmo poder, eles não haviam recebido o mesmo poder por parte de Deus, não. Bom, voltando ao caso. Deste modo, já que Pedro havia recebido de Jesus este poder, ele fez o que Deus havia preparado para aquele paralítico, na medida em que disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele não disse simplesmente levanta e anda, como Jesus disse ao paralítico de Betesda. Jesus teria dito assim, não é? Vejam lá em João 5:8, depois João 11:43. João 5:8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora 11:43. 11:43. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. É claro que se Pedro tivesse simplesmente dito levanta e anda, isso tudo seria analisado dentro do contexto e nós chegaremos à conclusão de que os ouvintes, os interlocutores de Pedro teriam ciência de que ele não estava ali em seu próprio nome, ele estava ali representando Jesus. Isso aconteceu com Paulo lá em Listra. Não é? O contexto todo levou-os a perceber que Paulo, na verdade, teve que convencer o povo de que eles não curaram aquele coxo com seu poder próprio, pessoal não. Eles estavam ali e Paulo disse, rasgou as vestes e disse: nós somos homens pecadores como vocês. Então, o poder que havia nos apóstolos e também demonstrado por Paulo vinha de Deus e era importante que isso ficasse muito claro. Então, o poder que estava sendo manifesto agora não era proveniente de Pedro. Ele curou o paralítico sob a autoridade de Cristo. A expressão em nome tem esse significado extremamente profundo porque remete a atenção para todos os atributos relacionados à pessoa de Jesus. Tem algum comentário aí, amor? Alguma pergunta? Não? Podemos seguir então. Muito bem. Aqui também, lembre que nós estamos falando sobre voltar os olhos para Deus, não é? Aqui também nós vemos cumprido o que está escrito a respeito de Jesus, em nome de Jesus, que haveria de ocorrer depois da sua humilhação, morte e ressurreição. São vários textos e eu gostaria que vocês acompanhassem aí. João 14, 12 a 14. João 14, 12 a 14. em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu vou para o Pai, disse Jesus em corpo de humilhação, e peçam em meu nome. Tudo que pedirem em meu nome, em comum acordo com a minha vontade, isso farei. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 de Pedro 3, 18 e 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 18 22. e o 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Agora, Marcos 16, 19 e 20. Por favor, é o último desta parte aqui.
Marcos. Último texto nessa sequência aqui, tá bom, 16. gente? 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esse nome, meus irmãos, a expressão nome, não é como muitos dizem, né? Nesse nome há poder, não é bem assim, não é? O sentido da expressão, da utilização do nome de Jesus, eu disse que reporta, que traz à memória todos os atributos relacionados à pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Do que Jesus é capaz? Então, em nome de Jesus, Pedro diz, levanta e anda. Depois de ordenar que ele andasse, Pedro segurou pela mão direita e o levantou. O que demonstra aqui, meus irmãos, destaco eu, autoridade e confiança no ato de realizar uma cura legítima e indubitável. Esse Pedro aqui não parece aquele lá medroso, não é? Que negou Jesus 3 vezes, não. De fato não era, pelo menos em comportamento e mesmo em vida, porque Cristo o havia transformado. Pedro, aquele homem que negou Jesus, agora estava cheio, revestido de autoridade, um homem que se destacou e acabou assumindo a liderança no colegiado apostólico. Então, não apenas disse em nome de Jesus, levanta e anda, como convicto do que estava fazendo, estendeu a mão, cheio de autoridade, e levantou aquele homem que firmou os pés. E aí, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, para o meio da multidão, saltando e louvando a Deus. Vejam a alegria desse homem. Ele ficou como que desorientado, apegou-se a Pedro e João e agiu de tal modo que atraiu o povo até eles. E aqui no último item deste tópico, eu digo que não somente o paralítico agora louvava a Deus, mas o povo reage, reconhecendo-o da porta do templo, e em meio a toda agitação, correram atônitos, rodeando Pedro e João maravilhados. Então isto nos conduz ao último ponto. Então vamos lembrar, o primeiro diz respeito aos anseios e às necessidades do paralítico. O segundo diz respeito à atitude de Pedro de fazer com que todos voltassem os seus olhos para Jesus. E agora, no último ponto, a glorificação de Deus e a salvação dos homens. Isso é exatamente o que sucede à cura daquele paralítico. Observem os fatos que se seguem. Vamos lendo aí os versículos posteriores. Então, Pedro volta a atenção do povo para Deus em Atos 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, há duas coisas aí, não é? Mas aí eu separei, porque primeiro ele volta a atenção do povo para Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e eles também são induzidos a lembrar do que haviam feito a Jesus, sendo responsabilizados por sua morte, nos versículos 14 e 15, amor. Vós, porém, negastes o santo e o justo que pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, num primeiro momento, Pedro diz assim, por que vocês estão olhando para nós? Este homem foi curado pelo poder do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e aí logo depois mostra, faz com que o povo se lembre de que eles haviam matado o Filho de Deus, responsabilizando-os. E depois Pedro mostra ainda que a morte de Cristo
cumpriu o propósito de Deus para a humanidade, nos versículos 17 e 18. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. São duas coisas que caminham juntas e que a nossa mente é incapaz de conceber. Primeiro, Pedro responsabiliza, assim, vocês mataram Jesus, o mesmo que fez com que este homem andasse agora, que está vivo, tem poder, ressuscitou, Pedro está dizendo, vocês o mataram, então responsabiliza. Por outro lado, Pedro diz assim, mas vocês o fizeram na ignorância, porque Deus cumpriu o seu propósito. É isto que fica muito claro. Então aqui nós temos a conciliação da soberania de Deus com a responsabilidade humana, ou seja, Deus havia planejado a sua própria morte na pessoa do Filho, conforme Atos 2, versículos 22 e 23. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. 23, não é? Então, 22 e 23. Nestes dois versículos estão resumidas aí essas duas coisas, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E Jesus foi morto de acordo com o determinado desígnio de Deus, mas Pedro não nega, vocês o mataram, por mãos de iníquos, vocês mataram. Então agora, o que Pedro faz? Pedro havia operado o milagre, não é? Foi além dos anseios daquele homem, porque também manifestou a glória de Deus, fez com que ele soubesse que a cura havia sido realizada em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e agora leva o povo a ter consciência da responsabilidade que tinham e vai ainda além, mostra que era necessário que eles se arrependessem, com a promessa de que eles seriam perdoados nos versículos 19 e 20 do capítulo 3. 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Pedro e João, meus irmãos, logo depois disso foram presos pelos sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus por falarem de Jesus e realizarem tudo aquilo em nome de Jesus. Veja lá em Atos 4, de 1 a 3, por favor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Esse é o que eu ia falar agora no sexto ponto, né, o versículo 4, mas não tem problema. Né? A ênfase seria até o versículo 3, que fala que aborda sobre a prisão dos apóstolos, de Pedro e João. Pedro e João. Entretanto, observem a sequência dos fatos. Um homem se assenta à porta para pedir esmolas. Pedro diz, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu possuo te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. O homem sai pulando, o povo é atraído, fixa os olhos em Pedro e João. Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós que fizemos isto. O que fizemos foi em nome e pelo poder. Nós somos apenas um veículo. Em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês mataram. E diz, mas vocês o fizeram na ignorância. Deus
já havia determinado que fosse feito desta maneira. E agora isto acontece para que vocês se arrependam e os seus pecados sejam cancelados. Então, depois de fazer todos esses fatos, Pedro e João são levados para a prisão. Entretanto, o que ocorre? Naquele dia, o número de homens convertidos subiu para quase 5.000, sem contar as mulheres, viu, gente? O número dos homens convertidos subiu para quase 5.000, sem contar as mulheres. Isso agora nos leva à conclusão do estudo de hoje. Então vamos às lições para os nossos dias. Em primeiro lugar, as nossas necessidades são muitas, não é? Mas isso não significa que nós aproveitamos todas as oportunidades de que dispomos para pedir a Deus o que Ele pode nos dar de melhor. O paralítico não conhecia Pedro e João, mas nós sabemos quem é Deus. E sabemos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, não é? Em segundo lugar, nós precisamos olhar fixamente para Deus. Por que eu digo isto? Porque olhar fixamente para Deus, na minha compreensão aqui, é mais do que dizer a Ele o que nós queremos ou o que nós precisamos. Ele sabe do que nós precisamos e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, como eu acabei de dizer. Olhar fixamente para Jesus é saber do que Deus é capaz e também é depositar nele a nossa fé e a nossa confiança. Terceiro lugar, receber as bênçãos temporais de Deus é maravilhoso, não é? Ser curado de uma enfermidade, ter o alimento sobre a mesa, não é? Ter a bênção de conseguir e conquistar um trabalho, ter a oportunidade de realizar, de concluir algum estudo, não é? De realizar uma boa profissão, tudo isso é muito bom. Conquistar uma casa, comprar uma casa, adquirir bens, móveis, tudo isso são bênçãos de Deus, mas é tudo o que Ele tem e pode oferecer para nós? Não é. Nós sabemos que não é. Deus tem bênçãos que vão muito além do visível. Aquele homem paralítico, ele passou a andar. Isso fez muita diferença na sua vida, mas foi útil apenas para este mundo. Se ele morresse paralítico, não entraria no reino de Deus salvo, não entraria paralítico, entraria perfeito. E isto é o que mais importava. Mas aquela cura serviu como sinal para que todos voltassem os olhos para Deus e o número dos salvos chegasse a quase 5.000 homens. Repito, sem contar as mulheres também. Meus irmãos, Deus nos fez representantes legítimos do seu reino no mundo. É necessário, portanto, que nós cumpramos essa tarefa de, em nome de Jesus, levar outras pessoas aos seus pés, com a mesma autoridade que Pedro tinha. Nós não devemos e não podemos ser tímidos. O mundo está olhando para a igreja. O mundo está vendo charlatães que fazem muitas coisas em nome de Jesus, mas coisas medíocres, não no sentido natural da palavra, não em termos de coisas médias, comuns, que os pregadores normalmente fazem e são legítimos porque são feitos em nome de Jesus. Não, eu estou falando daqueles que forjam, aqueles que inventam coisas e outras mais absurdas ainda, que são capazes, são suficientes para levar esses homens à justiça, não porque estão fazendo coisas legítimas em nome de Jesus, mas porque estão explorando a fé do povo. Nós não podemos e não devemos ser tímidos, nós devemos ir muito além, falando com ousadia e sem medo nenhum do que Deus é capaz de fazer. Vejam lá
na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deixa eu pedir desculpas a vocês aqui, porque a Jessie cansou de ficar quietinha ali e eu tive que chamar a atenção dela porque ela já estava saindo, né, para poder agitar um pouco aqui, mas que ela continue quietinha aí. Vovó, cuida dela aí, por favor, tá bom? Muito bem, então olha lá, gente, repetindo. Amor, eu vou repetir esse ponto, porque eu pedi a concentração. Nós precisamos agir de tal maneira que os olhos dos homens se voltem para Deus, não como quem está deficiente de algum modo, tímidos, medrosos, mas como quem pula e louva a Deus com aquela alegria indizível. Quem conhece o Evangelho, meus irmãos, não deixa nenhuma dúvida quanto ao poder que Deus tem de realizar coisas extraordinárias. Claro que Deus é capaz de curar os doentes. Claro que Deus é capaz de fazer o que fez no passado, hoje e fará sempre. É claro, é óbvio. Mas será que a igreja está testemunhando com a mesma autoridade de Pedro? Esta é a questão. Será que a igreja está vivendo de tal maneira que os olhos da humanidade estão sendo levados a voltarem-se para Deus? Este é o ponto. A maneira como nós representamos o reino de Deus no mundo deve estar revestida da mesma autoridade com que Pedro estendeu a mão para o paralítico. Nós jamais podemos duvidar do que Deus é capaz de fazer e daquilo que ele faz. Precisamos levar os outros a identificarem a sua natureza pecaminosa e a necessidade que eles têm de arrependimento e a possibilidade de serem perdoados. Isto é muito importante, gente. A igreja não pode se omitir deste papel, não como instituição. Eu estou chamando a atenção para cada membro deste corpo de Cristo. Nós não podemos nos omitir da importante tarefa de levar os outros a identificarem a sua natureza pecaminosa e a enxergarem a necessidade que tem de arrependimento e a possibilidade real que eles têm de serem perdoados e salvos por Jesus. Nós não devemos temer o constrangimento. Lembrem que Pedro e João, por causa do que fizeram, foram presos. A igreja não pode temer o constrangimento e qualquer tipo de perseguição que isso possa causar diante da relativização da verdade que nós enfrentamos nos nossos dias. Observem, nós estamos num contexto brasileiro e isso nos faz viver numa situação muito diferente da de muitos outros crentes espalhados pelo mundo que sofrem uma perseguição diretamente relacionada à mesma que os apóstolos sofreram. Cristãos são mortos no mundo por serem cristãos. O Brasil se aproxima disto, mas, meus irmãos, não acredito que isso vá acontecer com tanta facilidade como alguns ou algumas autoridades políticas têm feito, como é o caso que eu estou sabendo lá em Pernambuco, numa cidade do Pernambuco, onde programas cristãos estão sendo proibidos de serem transmitidos pela rádio, a pretexto de pandemia. Meus irmãos, o Brasil não é um terreno fértil para que isto aconteça, não é fácil, não. Nós temos uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que crê no poder de Deus e que não se deixará ser subjugada por pessoas ou autoridades que pensam ter o poder de intimidar a igreja.
Não é assim. No Brasil, não. Hoje, não. Pode ser que num futuro mais remoto isso até aconteça. Mas até lá, meus irmãos, nós temos que mostrar que nós viemos como igreja, com autoridade, sem medo. E pior, nós precisamos ter cuidado com a relativização da verdade, irmãos. Isto é o que faz a igreja flertar com o mundo. Porque o mundo tenta se aproximar de nós e consegue, influenciando a igreja e fazendo-a perder características fundamentais destes atributos que estão presentes na pessoa de Cristo e precisam estar presentes também na igreja. Então, em último lugar, nós precisamos lembrar que muitas vidas serão transformadas a partir de nós. Esta é a nossa função, meus irmãos. Nós estamos no mundo não para ser simplesmente adoradores, mas para sermos instrumentos de Deus para levar vidas a se prostrarem aos pés de Jesus, arrependidas e dispostas a mudar para a honra e glória do seu nome e para que elas também venham obter salvação. Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos abençoe e nos ajude a compreender esta rica mensagem. Amém. Amém. Então nós vamos concluir agora orando, ou vocês querem cantar? Sim, tem um cântico. Tem um cântico que diz: olhar somente a ti, Senhor, não é? Eis uma oportunidade boa para nós cantarmos. Olhar somente a ti, amar somente a ti, servir somente a ti. Quer que eu toque, amor? Ou você toca? Então a Márcia vai tocar e nós vamos cantar. Vocês aí, eu aqui, tá? Olhar somente a ti, amar somente a ti e servir somente a ti. Vamos cantar. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor. Senhor, amar somente a ti, Senhor, amar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor. Te adorar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a ti, Senhor, servir somente a ti, Senhor, servir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor. Olhar atrás, olhar somente a ti, Senhor, amar somente a ti, amar somente a ti, Senhor, servir somente a ti,
servir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir sem vacilar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra Te adorar, Senhor, e não olhar atrás. Bem, vamos agora juntos fazer a oração dominical. Vamos juntos orar, incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, terminamos assim a nossa escola dominical. Eu quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que, meus irmãos, me parabenizaram, porque na semana passada eu só tinha 54 anos. Agora hoje eu tenho 55, como disse a Alicia, né? Então, fazer o quê, né? Agradecer a Deus. Meus irmãos, eu sou muito feliz pela bênção que Deus tem de me dar 55 anos. E agora despeço dos irmãos que nos acompanharam na manhã de hoje. Eu perdi aqui o contato, quero que a Márcia me ajude aí a dizer tchau para os irmãos que estão online. Vamos lá. Testemunha de Jeová me ligando aqui. Testemunha de Jeová ligando para minha esposa, que deve ter dito assim: eu já creio em Jesus e você também precisa crer, não é? Então. É isso a gente tem que dizer. Ângela, Sidoquita, Então, ó, Noel, povo, Zilda, Deus abençoe Joaninha, Lúcia, Ângela, presbítero Osmar, Dona Zilda, Noel, Sidoca, Lúcia, Sérgio, Silas. Quem mais? Vita, Vitalina, Rio de Janeiro. Deus abençoe. Valdir, Rose. Roseli, presbítero Garmes, Lídia. Quem mais? Vai dizendo aí, amor, para mim. Gabriel, Noel, Fátima. Dona Zilda. Já falei para Dona Zilda. Ó, Frester, Rio Grande do Sul. Gente, à noite, 7 horas, estaremos reunidos para o culto com a graça de Deus. Não se esqueçam, viu? E mais uma vez, obrigado pelo amplo carinho que vocês sempre têm demonstrado para mim. Espero que Deus me dê. Bom, eu já percorri mais do que eu tenho pela frente, acredito eu, né? Porque não acho que vou chegar aos 110, não. Mas, no tempo que Deus me permitir, vamos seguir juntos, promovendo a honra e a glória do seu nome sempre. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e até a noite, se Deus quiser.